Olá, hoje é domingo, dia 17 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, estamos lendo na Bíblia Castelo a Bíblia inteira, estamos lendo a Bíblia de maneira sistemática, estamos lendo o livro de Juízes. Hoje vamos ler Juízes capítulo 12 e o meu primeiro recadinho é esse: leia o capítulo que nós estamos estudando. Hoje Juízes 12 é um capítulo pequeno. Depois venha nos canais digitais da igreja, @pibcastelo, e lá você vai poder ouvir um breve estudo com mais informação sobre esse texto. Você poderá ser edificado e, ao mesmo tempo, edificar a vida de outros compartilhando esse estudo. Faça isso, ouça e compartilhe. O segundo recado que eu sempre dou: você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. A Bíblia precisa ser lida de maneira sistemática. É por isso que estamos fazendo isso na PIB Castelo. A Bíblia é uma narrativa única. Se você a ler de maneira sistemática, terá dificuldade de entender a história de Deus com o homem. Para isso, eu indico a Bíblia 365. Ela vai te ajudar muito a fazer essa leitura sistematizada do Velho Testamento, do Novo Testamento, até o final da Escritura. Você pode procurar outros métodos devocionais. Eu aconselho esse porque é o método que eu utilizo e gosto muito. Por último, você pode procurar em nossos canais digitais, @pibcastelo, e lá você vai encontrar muitas informações sobre os dias que temos estudos bíblicos. Separe um tempo da sua agenda para que você possa vir aprender a Bíblia conosco. Hoje nós vamos ler o capítulo 12, dos versículos 1 a 10 de Juízes. E o título do estudo é Cuidamos Melhor dos de Fora. É isso mesmo, cuidamos melhor dos de fora. Eu estou lendo na NVI. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Desculpem, vou ler de novo o versículo 5. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no, matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Podemos parar aqui no versículo 7. O capítulo 12 de Juízes repete o discurso do capítulo 8. Aqui como lá, os efraimitas se incomodam porque não foram chamados para fazer parte da batalha. No capítulo 8, nós começamos com Gideão sendo questionado por uma das tribos mais fortes de Israel, que é Efraim, porque eles não foram chamados. Se você voltar no capítulo 8, logo no versículo 1, diz assim: os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Então, os efraimitas acharam ruim lá com Gideão e o criticaram duramente. Aqui, o peso é muito maior. E nós vamos ver por quê. Nós vimos no estudo do capítulo 8 que o problema de Efraim é somente orgulho, de não ter participado da campanha vitoriosa de Gideão. Aqui, no capítulo 12, o padrão vai ser o mesmo. Somente orgulho, de não ter participado de uma campanha vitoriosa. Isso mostra claramente como o povo de Israel está desconectado do seu Deus e da vontade do seu Deus. Então, o versículo 1 diz assim: então foram convocados os homens de Efraim, passaram a Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Veja, contra Gideão eles o criticam duramente. Contra Jefté,
A reação é pior: nós vamos queimar tua casa e tudo que está dentro dela. Veja como o ambiente da terra e do povo de Israel é uma verdadeira bagunça. Jefté entra em combate com um povo da região que agride Gileade, que são os amonitas. O resultado é a vitória, mas isso não é relevante para uma tribo da própria Israel. Os efraimitas não estão nem um pouco preocupados com os motivos da batalha, nem com quem deu a vitória a Jefté. Isso para eles não é importante. O tipo de ameaça que eles fazem é simplesmente horrível: nós vamos queimar a tua casa e você dentro dela. E, diferentemente de Gideão, que no caso dos efraimitas foi diplomático, Jefté parte para a guerra. Ele questiona Efraim por que não subiu para ajudar na guerra. No versículo 3, quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? E a partir daí, reúne os homens de Gileade e guerreia contra Efraim. Versículo 4. Jefté reuniu então os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E veja, olha o cenário que acontece. Veja o que está escrito no versículo 4. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque este tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. É horrendo todo o cenário. E veja, nós estamos falando de 42 mil membros do povo de Deus, de Efraim, que morrem pelas mãos de outro povo de Deus, que é de Gileade. Nós estamos falando de 42 mil efraimitas que morrem pelas mãos de gileaditas. Jefté teve o cuidado de ser apaziguador quando o seu cargo estava em jogo. Nós vimos isso lá ontem em Juízes, no capítulo 11, de 4 a 11. Ele negociou a sua posição. E ainda tentou alguma diplomacia quando era para resolver a pendência com os amonitas. Nós vimos isso em Juízes 11, de 12 a 28. Contudo, quando o problema aconteceu com o seu próprio povo, com os efraimitas, ele é extremamente agressivo. Assim como os efraimitas foram agressivos, Jefté faz o mesmo, já partiu para a guerra. Ele não hesitou em matar os seus próprios irmãos. Qual é o aprendizado com o comportamento de Jefté aqui? Muito fácil. Nós costumamos ser muito mais tolerantes e, por que não dizer em múltiplas ocasiões, muito mais amáveis com gente de fora. Contudo, quando se trata dos cuidados com os nossos, nós não costumamos ser assim. Em primeiro lugar, isso acontece dentro das nossas próprias casas. Nelas, é comum excluirmos Jesus e o Evangelho em prol dos nossos projetos de autossalvação. E o que eu estou chamando de projeto de autossalvação? O outro tem que fazer o que eu espero e ser como eu espero. O outro tem que atender à minha expectativa. O outro vira um projeto de autossalvação. E se não for, eu não vou perdoá-lo. Ou eu vou perdoá-lo de vez em quando, mas vou ficar com ódio dele em outras circunstâncias. Eu não vou amá-lo, de vez em quando eu vou amá-lo, de vez em quando eu vou ficar com raiva. E se a pessoa corrigir, se a pessoa começar a caminhar no sentido da correção, então eu aceito e também busco alguma correção. Não precisa conhecer muito sobre a realidade do Evangelho para saber que esse tipo de raciocínio não é respaldado das Escrituras. Mas esse raciocínio é um raciocínio que nós encontramos nos gabinetes diversas e diversas vezes. Casais se degladiando, casais se degladiando, matando do ponto de vista, obviamente, não literal, mas matando do ponto de vista com palavras, ferindo uns aos outros, porque simplesmente não conseguem entender que ali está um irmão. Em nossas igrejas, é da mesma forma. Nos apressamos a sair para a guerra em brigas das mais diversas. Nós somos pouco capazes de enfrentar os desafios de uma igreja com a humildade necessária para lidar com pensamentos diferentes. Chega a ser absurda nossa compreensão de que o Evangelho é um chamado para lidar só com Deus, só a relação vertical, mas que não provoque impacto nas nossas relações horizontais. Nós somos, às vezes, cristãos que vivem a vida com Deus, oramos, clamamos, lemos a Bíblia, mas a gente não conversa com aquele dentro da nossa casa. Nós não conversamos com o nosso irmão em Cristo. Isso é uma aberração, não tem outro nome. Efraim e Jefté são o cenário das nossas vidas. Se eu discordo, se pisou no meu calo, eu dou um jeito de esperar do outro a mudança. Evangelho água com açúcar, isso. Doce, mas que não transforma a realidade de ninguém. No versículo 7 do capítulo 12 de Juízes, nós vemos o resultado desse tipo de evangelho, desse tipo de comportamento. No versículo 7 diz assim: Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado
numa cidade de Gileade. Por que eu estou dizendo que o versículo 7 mostra o resultado disso? Em vários capítulos de Juízes, diz que no tempo de um determinado líder, no tempo de um determinado juiz, havia paz. O versículo 7 apenas diz que Jefté julgou Israel por 6 anos. Nenhum comentário sobre seu serviço ao Senhor ou sobre a paz no meio do povo. Sabe por quê? É porque ela não existiu. Quando queremos demais nossos direitos, nós queremos muito, às vezes nós teremos muitas coisas, mas por certo nós não vamos ter paz. Nós vamos ter nossos direitos, mas às vezes teremos os nossos direitos, mas em grande parte das vezes não teremos desculpe, em grande parte das vezes teremos nossos direitos, mas não teremos paz. É inútil brigar com a palavra de Deus, mas ainda assim nós insistimos.